Senta aí. Senta aí. Gente, ó, como combinado, eu fui pesquisar a questão em fóruns da internet, tá? Fóruns em que as pessoas, elas ficam indignadas com a resolução das coisas e jogam lá pra ver se as outras pessoas também ficaram indignadas. E aí, gente, presta atenção. Aparentemente, a banca simplesmente pegou um lançamento, quer ver, ó, o gabarito deu letra C, mas eu discordo. Eu também. Aparentemente, eles calcularam o tempo de queda de uma altura de 5 metros, que dá 1 segundo. Então, se desse 1 segundo de queda ou 1 segundo de levantamento, realmente a resposta, na verdade, não daria letra C, não, daria letra A, que é 12,8 metros. Tá? Então, velocidade vezes 12,8 metros por segundo daria letra A. Se você usasse o tempo de altura máxima, daria 19,7 por aí. E se você considerasse todas as informações da questão como alcance máximo, que era o que ele estava pedindo, achava 34 ponto, não lembro. 36? 34,6, né? 56. Então, gente, muita gente achou resposta divergente aqui. Então, quem considerou o tempo de subida de altura máxima, achou letra C. E quem foi fiel a todo o texto da questão, como eu, achou uma resposta que nem estava nas alternativas. Então, cabia recurso a essa questão, tá? Não entraram. Deu mole. Cabia recurso. Tá vendo? Bobagem, né? Então, assim, eles divergiram. Então, se vocês procurarem várias plataformas, né, não pode. Não pode. Eu não posso usar, porque eles estão desconsiderando completamente, o gabarito está desconsiderando completamente a velocidade de lançamento, que era de 15,4. Então, se eu considerar 15,4, dá um valor. Se eu não considerar, se eu considerar, sei lá, uma velocidade lá que era de 10 metros por segundo, né, que é de 1 segundo. Então, enfim, gente, essa questão cabia recurso, a minha resposta estava certa, tá? Beijinho no ombro pra vocês. O negócio é manter a qualidade, tá? Então essa questão, se você tivesse enfesado com ela, se você tivesse emputecido com essa questão no meio do caminho, deixado ela pra lá, depois mostrado pra mim, claro, obviamente, né? A gente escreveria um recurso bacana, tá? Gente, na dúvida sobre qualquer questão, mas o pior é que se você pegar aquela lista que eu disponibilizei, a maior parte é letra C. Eu não dei o gabarito, eu vou colocar o gabarito agora. Da letra C, velho. Pode ser, pode não ser. Pode ser e não pode não ser. Bora lá então? Segue o baile? Agora que nós já vimos grandezas vetoriais, decomposição e outras coisas, vimos que o gabarito estava errado e não eu, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver movimento circular, porque movimento circular é vida, cai bastante, tá? Movimento uniforme. Cai bastante, tá? Lançamento na prova de soldados. Sim. Desculpa. Acho que tem. Tem sim. Antes de movimento circular ou antes de dinâmica. Tá? Se não tiver, posto hoje também lá no link. Gente, tem um link, tá? A TT vai mandar pra vocês o link. Eu passei pra ela. Se ela já não mandou, dá uma conferida aí. Se ela não mandou e você quiser pegar agora lá no meu Instagram,
Pra quem não me conhece, @DizaFísica. No perfil, você não precisa ter Instagram. Porque muita gente fala assim, poxa, professora, mas eu não tenho Instagram, como é que eu faço para pegar as coisas que você posta lá? Não precisa ter Instagram, beleza? É só colocar lá no Google, Instagram, DizaFísica, pá, e clica no link. Aí você vai pelo navegador mesmo. A única coisa que você não vai conseguir fazer, que não tem conta, né, é ver meus stories, mas é só bobeira, então você não tá perdendo porcaria nenhuma. E comentar, né? Então a única coisa que você não vai poder fazer é isso. Mas você pode pegar as imagens, você pode pegar as listas de exercício e tudo mais. Lá no perfil, tem um link em azul, Google Drive. Clica lá que tem bastante coisa legal lá, tá? Então tem lista de exercício, tem aula em PDF, aula em PowerPoint. E aí eu vou colocar o gabarito da lista de exercício que tá lá, em breve, tá? E vou ver se eu coloco resolução comentada, tá? Então vai estar lá tudo no Google Drive. Tudo de grátis pra vocês. Bom, lembrando que não precisa ter Instagram para poder acessar o meu perfil. É só entrar pelo navegador mesmo. Movimento circular uniforme. Cai. Meu Deus, que foi? Pode não, tem exame auricular. Nossa, eu faço a gente só pra ela, ela tinha que subir disso. Tá igual eu com meu marido, eu falo as palhaçadas tudo baixinha, ele repete em voz alta, as pessoas, nossa, você é muito engraçado. Por trás das cortinas. As pessoas, nossa, mas a Denise só cochicha, né? Ó, que círculo bonito. Ou um pedaço dele. Gente, aqui eu tenho um pedaço de circunferência. Ô, Antônio, volta aí. Vira aí. Antônio. Vira aí. Depois eu conto o porquê do Antônio. Bora? Gente, aqui eu tenho um pedaço de uma circunferência, por quê? Porque vocês já perceberam minha capacidade para fazer figuras inteiras, que não é muito boa, então vamos só um pedaço. E aí a gente vai estudar o movimento circular como um todo, mas não precisa desenhar o círculo todo. Uniforme. O que significa esse uniforme, gente? Velocidade sempre constante, tá? Então, como a velocidade ela vai ser constante, a gente vai ter características bem especiais. Agora vai vir novidades para vocês, tá? Ó, ponto aqui, ó, do meio da circunferência, como é que ele se chama? Do meio da circunferência, como é que é o nome desse ponto? O ponto? Ponto central? É, centro. Quem sou eu? Mas que eu falei núcleo. Núcleo. Ó, agora, do centro, do ponto central até a periferia, né, até esse perímetro aqui, ó, se chama raio. Pode falar raio agora, gente. Raio, tá? Então esse daqui é o nosso raio, que eu vou representar pela letra R, ok? Então eu tenho uma partícula aqui, ó, a partícula. O que é partícula? Um corpo que eu não me interesso pelas suas dimensões, ok? Então finge que é do mesmo tamanho, finge que nem tem tamanho essa miséria. A gente viu que quando se faz curva, o carro, ele não curva. Vocês já repararam que o carro mesmo não curva? Né? O que curva é só a roda que vira. Então o carro ele anda assim, ó. Aí você gira a roda, ele vai, tá? Porque imagina seu carro fazendo isso aqui, ó. É, tipo, move. Não vai ser legal. Mas uma partícula, ela não faz curva. Portanto, a sua velocidade, ela é tangencial. O que significa ser tangencial, jovens? Significa encostar ali somente num ponto. Que ponto? Esse ponto grandão aqui, ó.
nossa velocidade aqui, ó, que linda. Então, é uma velocidade que muda a direção o tempo inteiro, né? Vocês concordam? É uma velocidade que muda o tempo inteiro de direção. Se é uma velocidade que muda de direção, significa que a gente está ativando um dos aceleradores do carro, que é o volante. O nosso volante, gente, quando você quer fazer uma curva para a direita, você puxa ele para onde? Para a direita. Se você quer fazer uma curva para a esquerda, você puxa o seu volante para onde? Para a esquerda. Mas não é para a esquerda necessariamente. Você já reparou que você puxa o volante para o centro da curva? Você coloca ali, ó, você joga ele para o centro da curva? Já reparou que você faz isso? Não, né? Pois é, você faz. Sabe por quê? Porque a sua aceleração, ela aponta para o centro da curva. Olha que linda. Se ela aponta para o centro da curva, ela vai receber um nome que indica isso. Então, ela é a aceleração centrípeta. E ela sempre aponta para o centro da curva, porque se você virar seu volante para fora, você não vai fazer a curva não, tá? Então, ali, ó, a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, para uma circunferência, ela também é constante. Por que que ela também é constante? Pensa que você está fazendo uma curva. Você vai ficar assim com o seu volante, ó? Não, né? Você puxa o volante e fica. Agora, se a curva ficar mais fechada, o que é uma curva mais fechada? Uma curva de raio menor. O que você faz? Você puxa mais o volante. Se o raio da curva abrir, né? Você dá uma aliviada. Agora, se o raio for sempre o mesmo, você puxou, ficou. Tipo moto, quando vai fazer rotatória, você jogou o volante, ficou. Você não precisa ficar balançando o volante. O volante. Tá bom. O guidão da moto. Depois que eu percebi. O guidão, vocês também não tinham percebido, né? O guidão da moto, você colocou ele numa posição, ficou. Você não precisa ficar jogando ele assim, não. Você só vai mexer com ele caso você queira afastar ou aproximar. Mas para uma circunferência bonitinha, segurou. Por que na moto velocidade, os caras, por exemplo, a curva é para a esquerda, mesmo eles deitando, eles têm que jogar contrário o guidão? Você nunca viu isso? Curva para cá, tô deitado, eu jogo o guidão para cá? Por que os caras fazem isso? Talvez para manter a rotação? Mas não faz muito sentido. Eu sei que isso é coisa difícil, eu só não sei o que significa. Talvez para equilibrar a rotação das duas rodas? Não sei, nunca vi essa situação não. A questão de deitar é questão... O pessoal da MotoGP, vocês querem virar pra cá, eles vou ver isso e depois a gente conversa, tá? Vamos só anotar o que significa essas duas coisas aqui, porque senão vocês vão se perder no meio do caminho. Então bora lá. O que é esse V? Vocês lembram o nome dele? Velocidade, isso mesmo. Vocês estão super participativos hoje. Velocidade. Mas essa velocidade, ela é chamada de velocidade linear ou tangencial, ok? Tá? Essa velocidade linear ou tangencial, gente, é aquela do velocímetro. É aquela que aparece lá, ó, no seu painel. Mostra lá 60 km por hora, 80 km por hora, 100, tá? Faz uma curva a 100 km por hora. Maravilhosa. Tá? Então, ela é a velocidade que determina a distância percorrida. Eu já tomei pau na redação aqui com essas letras tudo misturado. Mas tudo bem. Gente, e é justamente por determinar a distância percorrida que a gente vai chamar ela de distância, de velocidade linear, tá? Então é essa velocidade que a gente vai usar para poder calcular qual foi a distância percorrida, ok? A propósito, essa distância percorrida para uma volta é
o perímetro da circunferência. Como é que calcula perímetro de circunferência? O comprimento da circunferência esticado. Aqui, ó, tem a circunferência, aí eu estico ela, desenrolo ela. Como é que é o tamanho disso aqui, ó? 2 vezes π vezes r. Ok? Quem que é o r? O raio. Ok? Bom, velocidade linear ou velocidade tangencial é que vai determinar aquela distância ali. Ok? Essa velocidade, ela é constante. Ela possui módulo constante a propósito. Possui módulo constante, galerinha, ela é uma velocidade que, se eu pegar a circunferência, presta atenção, circunferência, vira a circunferência, aí eu desenrolei, cortei lá em cima e desenrolei. Qual que é a distância aqui, ó? 2πr, isso mesmo, tá? 2π vezes o raio. Eu desenrolei, então ficou retilíneo, não ficou? Retilíneo com velocidade constante. Como é que a gente calcula a velocidade? Velocidade é distância sobre tempo. Ok. Anota isso aqui ainda não. A nossa distância, ela é o quê? 2πr. Agora, esse tempo aqui, ele é qualquer tempo? Ele é o tempo para uma volta completa, para uma oscilação, uma repetição. Lembra de ondas? Como é que é o nome que a gente dá para um tempo que representa uma repetição de alguma coisa? Período. Então não é qualquer tempo aqui. Para uma volta a gente tem um período. Olha que lindo. Período. A mesma definição lá de ondas, ok? Então, gente, eu posso calcular a velocidade usando 2πr, se eu conhecer o tempo gasto ali numa volta completa. Já caiu? Já. A questão é velha? É, a questão é velha. Mas já caiu, né? Então, depois a gente pode tentar fazê-lo. Bom, beleza. A nossa velocidade, ela só possui módulo constante, só o tamanho dela que é constante. A direção muda. E se a direção muda, é porque eu apliquei ali aquela centrípeta, AC. Aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, qual que é a única função dela? É acelerar, aumentar a velocidade do negócio? Pensa, aceleração centrípeta é o volante. Função dela é acelerar? Aumentar a velocidade? Não. É diminuir? Não. Função do volante é única e exclusivamente mudar a direção. Muda a direção. Imagina, você vira o volante, a velocidade aumenta? Então ela tem o papel de mudar a direção de V. Só no carrinho de bate-bate que é assim. Carrinho de bate-bate, ele acelera? Você virar, ela acelera. Rapaz, tem muito... É Need for Speed versão bate-bate. Acelera. Tá vendo? Ela conhece, ó. Gente, a aceleração centrípeta nesse movimento também tem módulo constante. Cachaça? Oi, quê? Sou eu mesmo, prazer. Gente, módulo constante. A propósito, se vocês passarem, vocês podem me mandar uma carta. Nossa, eu mando caminhão de cachaça.
pouquinho. Você vai ter um vergonha, como é que é? Cachaça. A gente divide a garrafa? Vinicius? Não, é. Ah, drogas. A gente não comia, não. Passou, me dá a garrafa de cachaça. Não, garrafa não, vai caber. Vou cobrar, hein? Alegrinho, né? Ó, então bora lá, garantir a minha garrafa de cachaça aqui. Gente, como é que eu vou calcular o módulo dessa aceleração e vocês não vão esquecer dessa fórmula? A aceleração centrípeta, ela depende de duas coisas: velocidade e raio, ok? Acho que a maioria aqui já dirigiu ou já esteve em um carro na vida, né? Ou moto. Exceto o carrinho de bate-bate de Itaobim, porque ele é diferente. Mas assim, gente, presta atenção. Volante, lembra que a aceleração centrípeta é seu volante, beleza? Se a curva for muito fechada, ou seja, se essa curva tiver um raio muito pequeno, você vai puxar o volante só um tiquinho ou você vai puxar um tantão? Principalmente se o carro for muito, não é? Então presta atenção aqui, ó, na relação entre os dois. Se o raio for curto, se for muito, né, uma rotatória muito pequena, ou se for uma curva que você vai fazer tipo quase um ângulo aí, né, agudo. É isso. A professora tá com memória excelente hoje. Então, se você vai fazer assim, sair de uma rua e entrar na outra, que você vai fazer uma curva muito fechada, você puxa muito o volante, ou no caso da moto, você vira muito o guidão, tá? Por isso, relação entre elas é inversamente proporcional, tá? Quanto menor o raio, ok? Maior vai ser a aceleração de puxar o volante. Beleza, agora a relação com velocidade. Vou colocar de azul a relação com a velocidade aqui, ó. Se você entra com aquela velocidade assim, ó, rasgando numa curva, você tem que segurar o seu volante ali com mais força, ok? Por que você tem que segurar o seu volante com mais força? Porque vai ser mais difícil manter ele naquela curva, ok? Você sabe que a tendência natural das coisas é sair da curva, né? E depois eu vou desmistificar uma coisa que a autoescola ensinou pra vocês errado. Alguém tá fazendo autoescola aqui? Não? Se alguém tiver, tampa os ouvidos. Porque pra autoescola é verdade, mas pra gente é mentira. Não existe nenhuma força te empurrando pra fora da curva. Gente, para existir força, tem que ter um agente, né? E tem que existir alguém sentindo a força. Então, pra gente fazer força, alguém faz e alguém sente. Quem tá sentindo a força centrífuga é você, não é? Centrífuga, a de fora, é você. Quem é que tá fazendo? O carro. O seu carro te empurra para fora da curva? Não. É os carros de bate-bate lá de Itaobim, né? Gente, a do shopping também é assim? É, do shopping aqui de BH também é assim. É normal, então, não é só exclusivo. É, não é só exclusivo de Itaobim, não. Mas foi importado. Foi importado. Eles buscaram lá de shopping. É o mesmo parque. É o mesmo parque. Mas aqui, gente, pra pensar, toda força pra existir, eu tenho que ter alguém fazendo e alguém sentindo. Opa! Ele sentiu. Se você tá sentindo, quem é que tá fazendo? Ninguém. Então não tem força. É uma tendência natural. A gente não gosta de andar fazendo curva. Vocês querem uma prova disso? Às vezes você tá lá andando de boa, né? Aí você vê uma promoção Black Friday, aí você tropeça e sai capotando. Você consegue desviar quando você perde o controle das pernas? Se tiver alguém na sua frente, acabou, né? Vai você e a pessoa pro chão. Delícia. Deve ter dado uns pontos, né? Então, gente, você não consegue. Quando não tem força, você vai em linha reta, você vai pra fora. Você não consegue fazer curva. É justamente porque não tem força que a gente vai em linha reta, ok? E qual linha reta? Essa que você estava apontando naquele momento em que você perdeu o controle das pernas, tá? Agora, para a autoescola, para o Detran existe força centrífuga, tá? Marca centrífuga lá.
Então, se você já passou por isso, esquece que força centrífuga existe. Menos ele, porque ele não pode esquecer. Tá? Eita porra, o Detran ferrando sua vida aí, né? Gente, entrou com muita velocidade, segura o volante, porque senão você vai em linha reta, tá? Então, velocidade alta, aceleração centrípeta alta também. São essas duas coisas que influenciam ali no quanto você segura o volante, tá? Mais nada. Então, tenta decorar. Vou criar um macete até o final da aula pra ela, tá bom? Ainda até criei, mas esse não. Alguma coisa em cima do Rodrigo. Achei. Vocês dois em cima do Rodrigo. Vocês dois quem? Não sei. Sejam criativos. Oi? Sonho José? Os dois em cima do Rodrigo? Eita porra. Gente, essas duas são intuitivas, essas duas a gente conhece, essas duas grandezas a gente já tem familiaridade ali. O que a gente não tem familiaridade ainda é com isso aqui, ó. Presta atenção. Deslocamento angular. Que lindo, que belo. Queridos, trio fantástico. Gente, deslocamento angular não é uma coisa que a gente está acostumado a trabalhar quando a gente vai, sei lá, andar de carro por aí. Mas alguém já trabalhou com motor, já trabalhou com alguma coisa que gira aí, né? Rotação de motor, essas coisas assim. Eita. Gasgando com ar. Vou pegar minha água. Ninguém cuspiu aqui não, né? Gente, quando a gente trabalha com rotação, né, de motor em geral, aí a gente já vai ver mais essa angulação. E eu tenho uma péssima notícia para vocês. A unidade de medida de ângulo não é o grau que vocês estão acostumados. É o radianos. Radianos. Mas radianos, que isso, gente? Radianos, lembra rádio? Rádio. Raio. Né? Então, ó, θ é distância angular ou deslocamento angular. Ou simplesmente ângulo. Tá? Gente, então é o ângulo percorrido pelo objeto. Professor, o que é essa miséria desse radianos? É só uma medida, é tipo metros por segundo e quilômetros por hora. O resto você acha por regra de 3. Como assim? Por exemplo, olha aqui. Esse que você tem que decorar, ó, pi radiano. Olha que unidade bonita. É igual a 180 graus. Então eu estou aqui, ó, com os braços abertos. Então, entre os meus braços existe pi radianos de ângulo. Ok? Hã? Nossa! Hoje vocês estão terríveis. Então, se eu faço assim, ó, qual que é o ângulo entre os meus braços? Finge que eles encostaram aqui. 0. 0 é 0 radianos, ok? Regra de 3. Se pi radiano é 180, 0 vai ser o quê? 0. Só que 0 também pode ser olhado aqui no meio, mas pode ser olhado aqui, ó. Aí é 360. Se pi radiano é 180, 360 vai ser o quê, gente? 2π. Regrinha de 3 simples, tá? Isso daqui, ó, 90 graus. 90 graus. Pi sobre
2, ó, isso é π. R rotações P por M minuto, ok? Eu posso transformar isso para frequência angular ou velocidade angular e posso transformar esse cara para cá também, ó. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Vocês têm alguma ideia de como eu posso fazer essa conversão? Ela é uma conversão intuitiva. Como assim intuitiva? Dá pra gente induzir sozinho. Angular, frequência angular. Essa daqui não é a frequência angular de uma volta. Uma volta. E se forem 180 voltas, eu pego isso aqui e multiplico por 180. Então, frequência angular é igual a 180 vezes a de uma. 2π. Aí seria sobre o período aqui, não seria? Só que ele me contou quanto tempo que ele gasta para fazer 180 voltas. 1 minuto. Só que eu quero deixar isso em segundos. Como é que vai ficar em segundos? 60. Ok? Então, se você quer transformar para radianos por segundo, multiplica por 2π sobre 60. Tá? Aí eu peguei o 180, logicamente, para simplificar ali, ficar lindo. Lógico. Aqui, ó, 180 dá quanto? 3, né? 3 vezes 2π. 3 vezes 2π. 6π radianos por segundo. Essa é a unidade de medida. Radiano por segundo é a unidade. 6π é aquele 180. Mas vamos supor que eu não quero aqui em radiano por segundo. Vamos supor que eu quero em hertz. Quanto que seria essa frequência em hertz? A mesma ideia. A frequência, ela é o quê? Ela é 1 sobre período, não é? Então, uma volta seria 1 sobre o período. 180 voltas vai ser o quê? 180 vezes 1 sobre o período. Porém, ele me contou quanto tempo que ele gasta para fazer essas 180 voltas, que é quanto? 1 minuto. 60 segundos. De novo, simplifica aqui esses dois caras, vai sobrar 3. A frequência desse negócio é de 3 Hz. O que significa uma frequência de 3 Hz? Vocês lembram? Significam 3 voltas por segundo, tá? Então 180 RPMs é a mesma coisa que 6π radianos por segundo ou 3 Hz, tá? Usando aquelas expressões. É sempre que eu vou ter que transformar? Não, só quando ele pedir ali pra gente velocidade angular ou frequência. Alguma dúvida? Por enquanto eu apresentei pra vocês aqui, né? Não? Então vou colocar um exemplo aqui. Não vou copiar o exemplo no quadro, tá? Mas ela era uma questão muito bacana. Falava o seguinte: olha, do Rio até São Paulo, eles estão querendo implementar o trem-bala, ok? Só que se você imaginar o mapa do Brasil, o Rio tá aqui, São Paulo tá aqui. Então rola uma curva ali, não rola? Do Rio até São Paulo. Vamos supor que seja de Santos, né? Na verdade a Estação da Luz é em São Paulo mesmo. Então vamos supor que vai lá de São Paulo até a outra estação que eu esqueci o nome agora. Qual que é a principal do Rio de Janeiro? Não. Da Luz. Da Luz é São Paulo, a outra eu esqueci o nome. Enfim. Hã? A estação principal do Rio de Janeiro. Então, se você perceber, imagina o mapa do Brasil aqui, ó. Imaginou o mapa do Brasil? Vai sair de São Paulo e vir, vai sair do Rio e vir pro São Paulo. Então, tem uma curva aqui. Então, vamos supor que esse trajeto seja uma grande curva.
ok? Então vamos supor que esse trajeto aqui, ó, Rio de Janeiro, tá? Até São Paulo. Tem Espírito Santo ali no meio, não tem? Não? É tudo junto? Eu sou péssima em geografia, gente. E Espírito Santo tá em cima? Ah, então tá fácil aqui, ó. Assim, não é? Então ele vai fazer uma grande curva. Ó! Essa grande curva. Essa grande curva, ela faz parte de uma circunferência. Se você imaginar aqui, ó, essa grande curva é um pedacinho da circunferência. Esse pedacinho da circunferência mede aproximadamente 400 quilômetros, ok? Aproximadamente, na verdade é 403 quilômetros. Está arredondando para vocês, tá bom? 403 quilômetros feitos em 1 hora e 25 minutos. Tá? Hã? É trem-bala? Uma hora e 20 minutos. Beleza? Então, do Rio de Janeiro até São Paulo, eles vão ter que fazer, e vamos considerar isso uma grande curva, né? Porque tem a curvatura ali do Brasil e tal. Vamos supor que seja um pedaço. A minha pergunta é: qual o raio mínimo dessa circunferência? Tá? Qual o raio mínimo dessa... Tem, né? Verdade. Tem essa questão na apostila. Ah, eu esqueci. Mas eu tô adaptando a questão para ficar mais fácil. É a questão 5, ela é do Enem. Linda essa questão. Aí nesse caso, se eu gostar de outro lado, Não, ainda não. Qual o raio mínimo dessa curva se a aceleração máxima... Aceleração lateral, gente, eu apaguei para escrever a palavra lateral, eu esqueci. Se a aceleração lateral máxima é de ó, gente, questão adaptada, não vai dar um valor redondinho, dá um valor feinho, mas vale a pena fazer. Então, gente, ó, do Rio até São Paulo vai ser percorrido uma distância de 400 quilômetros, ok? Em 1 hora e 20 minutos. Na verdade, 1 hora e 20 a questão, eu arredondei para 1 hora e 20 para facilitar a vida de vocês. Eu sou linda. Eu quero saber qual que é o raio mínimo. Por que raio mínimo? Porque lembra, quanto menor for o raio, maior é a aceleração. Então eu quero, para essa aceleração, qual que é o menor raio possível, tá? Então, obviamente, eu vou usar essa expressão. A aceleração centrípeta é igual velocidade ao quadrado sobre o raio. Para achar o raio, a minha aceleração centrípeta vai para o outro lado, dividindo. Tem o valor da
aceleração centrípeta? Sim. Só que nesse caso eu chamei de aceleração lateral. É aquela pergunta que eu fiz lá na outra aula, né? Se a minha aceleração está no mesmo sentido, ela faz uma coisa. Se ela está no sentido oposto, ela faz uma coisa. Mas se ela vier de lado, ela muda a minha direção. Se ela muda a minha direção, ela é aceleração centrípeta. Tá? Então, aceleração lateral, eu tenho, vale 1. Velocidade eu tenho? Não, mas eu posso achar. Como? Porque ele me deu distância e me deu tempo. Ok? Vamos achar isso em metros por segundo, porque as alternativas estavam em metros por segundo. Vou apagar ali. Gente, olha só. Velocidade. A velocidade ela é constante, não é? Esqueci de falar isso pra vocês, mas a velocidade ela é constante do trem bala, tá? Vamos supor que para embarcar o trem já estava em movimento. Brincadeira, a gente vai usar a velocidade média. Lembra o que é velocidade média? É distância sobre tempo. Distância considerar ela constante. Velocidade média, distância. Quanto tempo? Eita ferro! Gente, o tempo tem que estar em segundos, ok? E ali em cima está em 400 quilômetros, então vai ficar assim também, ó. 400 mil metros. Como é que fica aquele tempo em segundos, gente? Vocês sabem? Você sabe quanto que é 1 hora em segundos? 3.600. Mais 20 minutos. Quanto que é 20 minutos em horas? Em horas não, perdão, em segundos. Não é 1 hora dividido por 3? Olha lá, ó. 1.200, ok? Então, ó, presta atenção. 1 hora, 3.600. 20 minutos não é 1/3 disso? Então, vai ser 1/3 de 3.600. Tá? E isso aqui em segundos. Então, 400 mil metros sobre 4.800. 4.800 segundos. Porrada de zero ali. Vamos? 1, 2, 1, 2. Fica 4.000 sobre 48. Gente, como eu quero saber aproximadamente, né, qual é o raio mínimo aproximadamente, até porque esse troço não é um raio certinho, eu posso fazer um arredondamento bem escroto ali? Arredondamento bem escroto mesmo, tá? Velocidade, lá em cima tá 4.000, não tá? Embaixo tá 48. 48, gente, é 50. 48 segundos é 50, né, não? Mas eu podia fazer isso por quê? Porque a questão falava que queria resposta aproximadamente, tá? Fiz uma arredondamento. Fica fácil de calcular quanto que dá isso aqui. 80 metros por segundo. Gente, olha que lindo. Eu quero raio, não quero? É isso que me perguntou. Lembra? Pergunta é essa. Raio é velocidade ao quadrado, que é 80 ao quadrado, sobre a aceleração centrípeta. Qual que é a aceleração centrípeta? 1. 80 ao quadrado, 6.400 metros. Então, olha que lindo. O raio dessa curva aqui, ó, tem 6 centímetros, tá? Então, o raio dessa curva aqui, ó. E era só isso, tá? Mas aqui na atividade 80 metros. Isso não mudou muita coisa. Não, essa é a velocidade. Continua olhando do outro lado, onde está a caneta. Tem a continuação. Então, na apostila... Não, meu anjo. 6.400. Não, mas essa é a questão resolvida. É verdade, que burro. Tá viajando, que imbecil. Resposta letra E, ó. Pra quem tiver com a apostila, tá na página 28, questão 5, tá? Questão resolvida. É o quê? Não, nada não. Se você tentar de passar, vai falar que
Engraçadinho ele, né? Gente, sabe uma coisa que costuma cair bastante? Movimentos, ok? Como é assim, professora, transmissão do movimento? Sabe quando você está andando de bicicleta? Você vai lá na roda e gira a roda para ela andar? Você vai lá na roda e gira ela? Igual aquelas bicicletas antigas que você tinha que pedalar na roda diretamente? Não. Você pedala no pedal. E esse pedal está numa coroa que fica no meio da bicicleta e não nas rodas. Olha que louco, velho. Você pedala ali no meio. Isso, através de uma correia, transfere o movimento para a roda. É isso que a gente vai ver agora. Transmissão de movimentos através de engrenagens e polias. Tá? É rapidinho, gente. São só 2 desenhos. Tá? E a gente termina. Vamos lá. Transmissão de movimento por eixo. Crianças, espera aí, falta só um desenho. Tá o quê? Ô, gente. Eu assisto um canal no YouTube. Tá? Não tô ganhando porra nenhuma pra fazer propaganda pra ela, mas assistam. Assistam, vale muito a pena. Ela te ensina a poupar o seu dinheiro. E agora que vocês vão começar a ganhar mais, amém? Amém. Tá? Vão ter um concurso, né, aí no currículo, vão ser funcionário aí público, militar, funcionário militar. Vocês vão aprender a juntar o dinheiro lá no canal da menina. Mas tem um negócio que ela fala que eu acho muito legal, né? Me poupe, muito bacana. Ela ensina de forma muito didática. Não vai nem saber quem sou eu. Gente, ela fala um negócio bem bacana que ela vai desfuder a vida financeira de vocês. Isso é bom. Né? Porque ela tá fodida? Muito. Então, ela vai desfuder. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desfuder a prova. A gente vai desfuder. A gente vai desfuder essa prova, tá? Enquanto seus concorrentes estão lá todos fudidos, vocês estão desfudidos. Você achava que a gente chutou, né? Que assim, rapidez. E esse cara chutou. Então, gente, presta atenção quando eu falo pra vocês que as matérias de exatas, elas são as matérias que as pessoas mais se ferram. Se fode mesmo, né? E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai Vocês estão percebendo que o desenho eu tô indo às partes, né? Aos poucos, que é pra não assustar. O que é isso? Ah, tá, entendi. É um halter. Tipo um halter. Eu acho que é um chafariz. Chafariz, pode ser também. Lançador de argolas, pode ser também. Vocês estão entendendo que tem 2 discos ali? Sim. Presos pelo mesmo eixo, pela mesma parte central? Então eu tô feliz. Interpreta como pratinho de doce, se você for fã de doce. Pioim de academia. Pioim de academia. Você pode interpretar qual foi o outro? Lançador de argola, né? Se você vai muito em paz. Você tem que entender que em cima tem um disco menor e embaixo um disco maior, só isso. E eles estão presos. O disco de cima, ele tem um ponto periférico ali. O que é um ponto periférico? Um ponto na extremidade, que eu vou chamar de A. O disco de baixo, ele tem também um ponto periférico que eu vou chamar de B. É mais ou menos assim, ó. Ok? Presta atenção, gente.
eles estão presos, eles não podem girar separados. Eles estão cravados aqui, ó. Quando esse ponto e esse ponto dão uma volta completa, entendeu? Eles são obrigados a gastar o quê? Mesmo tempo. Então o período de A é igual ao período de B. É uma questão de lógica. Agora a gente pensa, se eles gastam o mesmo tempo para dar uma volta, eles vão dar o mesmo número de voltas. Então a frequência é a mesma. Só que a gente tem duas frequências, não é? Angular e linear, mas as duas elas não são proporcionais. Lembra que eu mostrei para vocês que elas são calculadas praticamente igual? Então elas vão também ali. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, mas a velocidade linear de A e de B são diferentes, colegas. Velocidade linear é aquela do velocímetro, lembra? O Vzinho aqui, ó, é aquele lá do... Pensa. Isso. O carinha que tá girando aqui, ó, ele percorre uma distância de cima. Ele percorre uma distância menor. O de baixo, ele percorre uma distância muito maior, vocês conseguem perceber? E ele gasta o mesmo tempo que aquele que andou uma distânciazinha. Então, quem é mais rápido ali? O A? O B? Presta atenção. O B, ele anda uma distância maior, gastando o mesmo tempo. E 26, 29, 27,5. Por isso o pessoal criou 27,5. entendi. Gente, presta atenção, presta atenção. Quando você está fazendo uma curva com o seu carro, pasmem, as rodas não giram na mesma velocidade. Tá? Quando você está fazendo ali, ó. Não, elas têm que girar com velocidade diferente, sabe por quê? Porque dois pares não, né? Um par de rodas está dentro da curva e o outro par de rodas está fora da curva. Fora assim, né? Com um raio maior. Então essa daqui tem que gastar o mesmo tempo que essa daqui, ó. Então elas têm que rodar com velocidades diferentes. A que está pro lado de fora, ela tem que girar mais rápido do que a que está pro lado de dentro, ok? É uma questão conceitual e que pode cair, porque a prova, ela tá lá com física conceitual bem claro como bibliografia, tá? As rodas, elas não podem girar com a mesma velocidade. Corredores. Corredores, atletas. Não. A raia de dentro você gasta menos tempo. De dentro é menos tempo. A raia não. Ela é plana. Seria. Gente, não. Presta atenção. Presta atenção. Calma, relaxa. Seria diferente se fosse assim, ó. Seria diferente se eles começassem na mesma posição e terminassem na mesma posição. Aí alguém ia levar vantagem, tá? O cara de dentro faria uma velocidade menor para conseguir fazer a mesma coisa que o outro. Então ele não precisa se esforçar tanto. Aí o que eles fazem? Eles começam em posições diferentes. Sim, mas quando é etapa, é a mesma posição. É a mesma posição. É isso que eu tô falando. Mas é isso que eu tô falando. A questão, cara, a pessoa explicando é o seguinte. Não, entendi. Corredor É o corredor. Atleta. Isso, Atleta é assim. Que absurdo! É mesmo. Mas é por isso que você só usa duas raias. Não. Por isso que a mulher que eu treinava lá falou assim: Começa em posições diferentes. Na parte reta, todo mundo igual, a instrução é
Tem sempre na. Por isso você pode correr só, você corre só e não ultrapassa pela outra. Mas o DPF que teve, o cara comentou isso, ele correu na raia da extremidade. Então ele teve que fazer uma velocidade muito maior. Pode olhar o vídeo lá que ele comentou isso. Então assim, gente, Deu bobeira, todo mundo. por isso que o TAF, ele tem que usar uma raia só, tá? Independente de qual que ele escolher, ele tem que usar uma raia só para todo mundo. Porque se você coloca ali raias diferentes, começando e terminando no mesmo lugar, igual estava antes do desenho, obviamente alguém vai sair favorecido. A pessoa que está no de dentro, ele vai ter que fazer uma velocidade menor para fazer o mesmo tempo que o outro cara. Tá? Agora, em atletas não, eles começam em posições diferentes, porque a curvatura é a mesma. Se você pegar e encaixar esse negócio aqui um em cima do outro, tem exatamente o mesmo comprimento. Mesma distância, mesma curvatura, mesmo tempo. Tá? Condições iguais. Mas não pode fazer assim não. Então, fisicamente, aquele que percorre uma distância maior, faz um raio maior, tá? Ele vai ser mais rápido. Segunda transmissão, prometo que é a última, que é transmissão por tangente. Transmissão por tangente. Na transmissão por tangente, a gente vai ter o que? Discos transmitindo ou por correia ou por tangente mesmo, como é o caso das engrenagens. Como assim, professora? Calma, deixa eu terminar o desenho aqui. Aqui, ó, gente, são dois eixos diferentes, vocês estão percebendo? Que ele lá tá num eixo, esse aqui tá no outro. Aí vai vir uma correia aqui, ó. Ok? E passando lá atrás, ó. Então a correia tá aqui, ó. Dá pra entender de longe o desenho? Sim. É. Ou a corrente da moto, corrente da bicicleta, né? Aqui, ó, deu pra entender, não é? Gente, aqui eu tenho o A que continua sendo menorzinho. Eu tenho o B que continua sendo grandão. A gente vai relacionar as mesmas coisas. Período, frequência, velocidade angular e velocidade linear, tá bom? Agora eles são obrigados. Eles são obrigados a gastar ao mesmo tempo? São? Para dar uma volta? Não. Perceba que a correia que leva todo mundo, ó. É a correia que leva todo mundo, a corrente que leva todo mundo. Como é a corrente que leva todo mundo, a velocidade dela é que manda. Então a velocidade dela para esse cara aqui vai fazer ele dar uma volta. Porém a pequenininha já deu o quê? Um monte de volta. Coordenação motora, ó, ó, ó. Mesmo lado. Então o período... Consigo. Foi desafiada. Não, iguais. Não, tem que ser pro lado. É um pra cá e o outro pra lá. Elas estão em sentidos opostos. Esse aqui tá girando assim. Ó. Não, mesmo lado. Mesmo lado. Lados opostos, ó. Pra fora, pra fora, pra fora. A gente é muito inútil, a prova vai chegar. Pois é, Mas não concordo. Depois da aula a gente faz isso. Depois da aula a gente faz, tá? Cenas pro making off. Gente, ó, presta atenção. Eles não são obrigados a gastar o mesmo tempo pra dar uma volta. Quem é que gasta menos tempo?
A pequenininha, né? Presta atenção, essa daqui deu uma volta, ó. Essa aqui deu 1, 2, 3. Essa aqui tá mais rápida. Mais rápida. Então, o período da menorzinha é menor. Tá? O período da menor, para dar uma volta em torno dela mesma, gastando a mesma velocidade, ela vai aí gastar menos tempo. Frequência linear. Quem é que dá mais voltas aí, ó? Quem é que dá mais rotações? Pequenininha. Ok? Do lado de lá, velocidade angular de A, velocidade angular de B. Se a pequena dá mais voltas, obviamente ela vai dar mais ângulos, percorrer mais ângulos. Você fica igual aqui também, ó. Porque é frequência e frequência, né? Tem que ser igual. Agora que vem o pulo do gato. E a velocidade tangencial? É igual, né? E aí? É igual. E por que que é igual? Porque quem manda nessa velocidade é a corrente. Quem manda na velocidade dessa bagaça é a corrente. Ok? Só um detalhe, tudo isso que eu falei também vai valer para engrenagens. Tá? Então se você tem duas engrenagens aí, ó, uma pequena e uma grande, todas essas informações vão valer. Bicicleta, como é que isso cai? Bicicleta. É. Finge que tá tudo redondinho, bonitinho, que a professora não fez ovos. Nu, rancoroso. Mas tá acabando, né, gente? Finge que é bonitinho aqui, tá? Ó, bicicleta, você pedala aqui, né, não? Você dá uma pedalada. O diâmetro da... Como é que é o nome dessa bagaça aqui? Coroa. O diâmetro da coroa é, sei lá, 30 centímetros. Ok? Desse tamanho, né? Uma coroa de 30 centímetros. Então você deu uma pedalada. É grande, eu sei. Exagerei. 20, tá bom. 20, tá bom. 20 centímetros. É isso aqui, mais ou menos. Vai transmitir o movimento para lá de trás, pequenininha. Você sabe o nome dessa bagaça aqui? Catraca ou cassete? Catraca. Qual que é o outro? Eu não conheci o outro, não. Cassete. Cassete. A catraca tem 10 centímetros, ok? Isso significa o quê? Que você dá uma pedalada. Uma volta com seu pé ali, ó. Lá atrás, a catraca vai dar quantas voltas? A relação é a mesma do raio, tá? Essa aqui, ela é o dobro do tamanho, então ela vai gastar o dobro do tempo. Essa daqui, ela é metade do tamanho, então ela vai gastar metade do tempo. Se ela gasta metade do tempo, inversamente proporcional, ela dá o dobro de voltas. Então aqui dá uma pedalada, aqui dá duas voltas. Bolas. Ok? Essas duas voltas, aí sai disso e entra nisso. Essas duas voltas são transferidas da catraca para a roda, por eixo. Olha lá, mesmo eixo. Como é transmitida por eixo, elas têm que dar o quê? O mesmo número de voltas. Então a sua roda ali, ó, que tem, sei lá, 40 centímetros. 40 centímetros por uma roda é tranquilo, né? Não é tão grande assim. 40 centímetros. Uma rodinha de bicicleta de criança, né? A sua roda, ela tem que dar o mesmo número de voltas, porque elas estão transmitindo ali por eixo, ok? Então, duas voltas, a roda também tem que dar duas voltas. Cada volta, olha só, cada
volta, é 2πr, não é? Então, 2 voltas vai ser o quê? 2 vezes 2 πr. Cuidado, o capeta vai atentar para você usar o 40 aqui, tá? Só que o R, ele é de raio. O que eu te informei aqui é o quê? Diâmetro. Então não usa o 40 ali não, que você vai ter alternativa lá. 2 vezes 2 vezes π vezes 20 centímetros. Geralmente eles arredondam π para 3, né? Ou se ele quiser que usa 3,14, ele fala para você. Aí é isso que pergunta, tá? Dando uma pedalada com esse desenho ali, aí ele vai te mostrar os tamanhos das coisas, quantas voltas serão dadas ou qual a distância percorrida pela sua bicicleta. Aí a distância percorrida ali seria 2 vezes 80 vezes 3, dá mais ou menos uns 2,40 metros. Hã? São os mesmos valores da questão? Não, né? Dá mais ou menos, por esse exemplo que eu dei aqui, dá mais ou menos uns 2,40 metros, tá? Uma pedalada, você dá uma pedalada, você já andou 2 metros, olha que legal. Você dá uma pedalada, a sua roda deu 2 voltas. E é assim que a gente troca as marchas, tá? A gente troca as marchas para catracas maiores, catracas menores. E aí você controla a quantidade de voltas que vai dar lá atrás com uma pedalada aqui na frente. Tudo bem? Então por hoje é só. Acabamos cinemática. Graças a Deus. Explica essa parte do